Olá, turminha querida, sejam todos bem-vindos novamente. Bom, pessoal, teve uma aula de História de Fortaleza que a tia Diana fez um resumo para que vocês tivessem assim um auxílio para ajudar vocês nas questões que a tia Diana coloca lá no TD, né? Mas ultimamente, na última aula, eu nem fiz essa revisão. Eu coloquei as páginas para vocês lerem, né? Dar uma olhadinha e consegui responder. E hoje, para essa semana, eu também disponibilizei, né, umas questõezinhas para vocês lá, tá certo? No TD de História. Mas, assim, são questões muito boas de vocês responderem com os conteúdos já abordados na videoaula, na apostila de vocês, tá bom? Então, por que que a tia Diana não fez mais essa revisão? Porque eu acho que a gente deve, né, e temos que avançar um pouquinho nos conteúdos, até porque a gente começou a nossa apostila um pouco mais tarde do que os nossos livros. Então, a partir do que a tia Diana coloca lá, sinaliza lá na agenda para vocês, eu acredito que dê certo vocês responderem, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, gente, olha, nós vamos. Aqui a gente está falando sobre um assunto de Fortaleza e o seu patrimônio. Tia Diana, já conversamos tanto sobre isso em outras aulas, conversamos, mas a gente conversou numa forma de patrimônio cultural geral do país, de alguns estados. Porém, essa disciplina ela é especificamente e retrata bem a história de Fortaleza, assim como a apostila, o nome mesmo vem dizendo. Então, a gente vai encontrar outros assuntos que a gente já falou em outras disciplinas, porém, essa é específica da cidade de Fortaleza, tá certo? Então, para que vocês não. Ah, mãe, eu já vi esse assunto com a tia Diana, mas a gente viu em outra disciplina relacionado ao. Em meio a. Como assim? Como é que eu quero dizer? Do país, e não assim só da cidade, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio cultural da cidade, tá? E eu queria até perguntar a vocês, né? Se vocês já assim, andando por Fortaleza, se vocês já pararam, já viram os prédios antigos, lá no centro, algum de vocês foi ao centro de Fortaleza com a mamãe, com o papai? Vocês já viram como é o centro, já perceberam algumas coisas? Vocês já visitaram ou já passaram pela Praça do Ferreira? Já viram o Teatro José de Alencar? A mamãe já mostrou a vocês. O que mais? A Praça dos Leões, que é onde fica a feira de livros. Vocês já conseguiram ver esses locais? Então, gente, alguns deles são considerados culturais e alguns deles são considerados patrimônios culturais e, assim, que tem um termo, né, que a gente chama de cultural, na questão da região da cidade. E tem uns que são tombados, era o nome que eu estava procurando, tombado como patrimônio da União, que é federal, tá certo? É cultural, mas é considerado federal, onde vários outros locais do país conhecem esse lugar, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Ó, não podemos esquecer que a preservação do patrimônio é uma responsabilidade de todos nós. Conversamos sobre a preservação, conversamos sobre os cuidados que a gente deve ter, né? Ó, por isso devemos cuidar e preservar, como também obedecer às regras daquele local. Não só os patrimônios devem ser cuidados, tá, gente? Mas como também as escolas, os transportes públicos, os espaços de lazer e cultura de nossa cidade, certo? Já conversamos em outras aulas a questão de locais que são públicos e locais que são privados. Nesses locais públicos, gente, ele é de uso de todos nós. Então, a gente não é porque é de todos que a gente chega lá e destrói, chega lá e não cuida. Pelo contrário, é aí onde é, como é que eu quero dizer, a nossa responsabilidade, né, aumenta mais, porque é um dever de todos, é uma obrigação de todos nós cuidar, tá? E por falar em cuidar, existe órgãos, que é justamente o que eu queria ter dito lá na palavra que enganchou, que se responsabilizam pelo tombamento desses patrimônios, tá? O tombamento pode ser feito pela União,
que é quando um patrimônio é considerado histórico nacional. Pronto, gente. E também pelo governo estadual, que é quem é responsável, é a Secretaria de Estado da Cultura, e é quando o patrimônio é considerado histórico-cultural. E também pela própria prefeitura, que tem como órgão responsável a Fundação de Cultura, a FUNSET, tá bom? Então é isso. O que que a gente vai conhecer? Olha, alguns locais que são tombados, e aí eu vou lendo alguns aqui, eu trouxe alguns para vocês, tá certo? Que são tombados pelo Estado e alguns pela União, que significa pelo, né, federal. São tombados pelo Estado. Esse local aí é a escola antiga, escola normal antiga, que hoje é a atual IFAM, tá? É a atual INFAM, que chama. Aqui, a cadeia pública, que hoje é o atual centro de turismo. Deixa a tia Diana vir para cá. Hoje é o atual centro de turismo. E agora nós temos o antigo Cine São Luís, né? O antigo Cine São Luís. E hoje é esse local aí chamado de Centro Cultural Severiano Ribeiro. A tia Diana tá atrapalhando, né, gente? Aqui, ó, como vocês podem... Lá, gente, isso aí fica tudo lá no centro, esses locais que eu tô mostrando a vocês. Temos a Estação João Felipe, estação ferroviária. Lembra que lá na aula sobre ferrovias a tia Diana trouxe essa imagem? É um patrimônio cultural do Estado, tá? Histórico-cultural, né? Tombado pelo Estado. E nós temos aí o Farol do Mucuripe, gente. Alguém já ouviu falar? Eu já fui lá, inclusive, muito legal, né? Muito bacana. E a Praça dos Leões, que é... Já a Praça dos Leões, gente, ele é um patrimônio, ela é um patrimônio que foi tombado pela União, tá? Ela é federal, tá bom? E também aqui é a escola... não é o Museu do Ceará, esse local aí é Palácio da Luz. Palácio da Luz também é um patrimônio histórico de Fortaleza. Teatro José de Alencar, que a gente já mostrou em várias aulas. E o Museu do Ceará. Deixa eu ver se tem mais. Passeio Público, que é uma praça que fica lá no centro também. E a Casa José de Alencar. Deixa eu ver se tem mais. Temos. Olha, aqui é... Deixa eu ver aqui, gente. É o... Esse edifício, como é o nome aqui? Só um instantinho. Tem um nomezinho aí, que esse local é chamado. É um edifício bem considerado em Fortaleza. O antigo Palacete do Ceará, que é a atual Caixa Econômica. Sociedade União, o Solar Fernandes Vieira. E aqui é a Santa Casa de Misericórdia. E a Escola de Música, a Escola de Música do Ceará, tá? Gente, aqui, lembrei agora, ó, aqui, esse edifício aqui é o edifício Filomena Gomes. E aqui do lado é a Escola de Música Luiz Assunção e a Santa Casa de Misericórdia, aqui. Aqui que é a Escola de Música e aqui a Santa Casa de Misericórdia. Bom, é isso mesmo. Gente, é porque são muitas imagens que eu trouxe para ir mostrando para vocês os locais que são considerados centros culturais ou patrimônios culturais, históricos, culturais de Fortaleza. Uns são tombados pelo Estado, outros pela Prefeitura, outros pela União, mas todos eles são considerados centros históricos do nosso estado e principalmente da nossa capital, tá bom? O que é que esses centros históricos têm em comum? As construções, as histórias, né? As construções, como vocês podem ver, gente, é tudo muito parecido, olha só, tá? E o que é que representa cada um deles para nós? Os centros históricos, eles
como já foi dito até, foi aula de TD, foi questão de TD, os centros históricos eles servem para contar histórias dos nossos antepassados. Eles carregam, né? Eles têm como características elementos próprios, né? Características próprias de cada história. Por exemplo, a Casa José de Alencar, ela conta a história, né, do José de Alencar, que viveu nessa casa, que é importante, é autor cearense, né, dono aí de várias obras, de vários livros. E a Casa José de Alencar é única, ela conta somente a história desse senhor. Aí a gente vai para a Santa Casa de Misericórdia. Ela também é um centro histórico, um patrimônio histórico que carrega característica única dessa construção, do que acontece lá, do que ela representa para a cidade. Enfim, por que a Tidiana está dizendo isso? Por quê? O que elas têm em comum? São as características de prédios, de suas estruturas, a época, né, em que foram construídos, enfim. Mas cada um carrega a sua própria história daquele local. Por isso que se torna histórico, porque é algo que já conta a história dos nossos antepassados e hoje nos serve de fonte histórica para que a gente possa entender tudo o que ocorreu no nosso passado. É isso aí, meus amores. Bom, esses patrimônios que foram apresentados, eles se localizam no centro de Fortaleza e está ameaçado em desaparecer, gente. Infelizmente. Agora, por quê? Por falta de uma política de preservação patrimonial. Ou seja, os nossos governantes, eles não se preocupam não se preocupa com isso, eles se preocupam com outras coisas, outras demandas e acabam deixando isso de lado. Que pena, porque aí a nossa história, né? As nossas histórias podem sumir. Bom, meus amores, é isso. A nossa aula é essa, de História de Fortaleza. Eu adoro dar essa aula de História de Fortaleza, gosto muito. Prometo a vocês que daqui para nós finalizar a nossa apostila, a tia Diana vai fazer uma videoaula lá no local de onde a tia Diana estiver, assim, retratando. Por exemplo, daqui para a gente terminar a nossa apostila, vai ter vários assuntos sobre a Praça do Ferreira. Nós vamos contar ainda muitas histórias ainda de patrimônios. Nós vamos falar sobre o passeio público. Nós vamos falar sobre, deixa eu ver o que é mais aqui. Nós vamos falar sobre a Praça José de Alencar. E eu prometo que em uma dessas aulas eu vou fazer ao vivo, não, mas gravado lá do local de onde a tia Diana quer contar essa história. Tá bom, meus amores? Que aí sim vai ser. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou filmando, eu vou conversando com vocês, a maneira que eu vou conversando, eu vou mostrando lá real pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, ó. Super beijo, espero que vocês curtam bastante essa aula, tá? Faz aí um post, faz uma foto, faz um vídeo legal assistindo a aula da tia Diana, coloca lá na rede social da escola pra tia Diana ver que você realmente tá aqui, ó, juntinho de mim nesse momento, tá certo? Então, meus amores, é isso. Até a nossa próxima aula. Beijos, se cuidem.